Olá pessoal, eu sou Sérgio Aragão da Contact Consultoria e este é o nosso canal. É um canal totalmente dedicado à consultoria empresarial para aqueles empresários que desejam melhorar um pouco mais o desempenho do seu negócio e aquelas pessoas que porventura se interessam pelo tema. Seja bem-vindo, principalmente se você está aqui pela primeira vez. Somos gratos pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento de forma pública, sistemática e contínua. Se você se interessa pelo tema consultoria empresarial, todas as semanas nós estamos aqui tratando desses assuntos pertinentes à consultoria empresarial, seu dilema e trazendo algumas análises para todos aqueles que se interessam pelo tema ou querem aprender um pouco mais sobre o assunto. Não se esqueça de ativar as notificações, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar caso você goste dos vídeos. Hoje nós estamos trazendo um vídeo novo e eu faço uma pergunta para você. Você está pensando em abrir uma empresa? Se você está pensando em abrir uma empresa, fica ligado nesse vídeo porque eu vou trazer 10 coisas que você tem que fazer antes de abrir a sua empresa. Se interessa pelo tema? Fica ligado que voltamos logo depois da vinheta. Se você está vendo esse vídeo é porque você provavelmente pretende abrir uma empresa. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar com você, antes de citar os pontos relevantes do que fazer antes de abrir uma empresa, o foco deste vídeo é mitigar riscos, é diminuir o risco de empreender, diminuir o risco de você abrir uma empresa. Toda empresa, ser empresário no nosso país ou em qualquer parte do mundo, requer uma dose muito grande de força de vontade, requer uma dose de preparo, requer uma dose imensa de análise, requer capital, requer tempo, requer energia e, acima de tudo isso, requer planejamento. Então, se você pretende ser empreendedor, você tem que pensar o negócio de forma antecipada para minimizar em todas as etapas que você vai participar o risco delas. Um dos maiores fatores de insucesso é não pensar o negócio de forma antecipada, colocando os prós e os contras de cada etapa do processo de implantação da empresa, encarar os riscos de forma heróica, de frente, olhando para ele. Então você não pode se omitir de refletir com essa ótica antes de fazer o investimento, porque afinal de contas é um investimento de recurso, de tempo e de energia. Fica preparado, porque nós vamos tratar desse assunto ao longo deste vídeo. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar com você é que todo mundo que pretende abrir uma empresa precisa melhorar o seu perfil empreendedor. Alguns já têm ele nato, outros precisam desenvolver, outros até têm um perfil empreendedor, mas não conhecem as ferramentas necessárias para potencializar esse perfil. Então, meu primeiro conselho é que você pense de forma empreendedora. Você leia livros, leia artigos, faça cursos de empreendedorismo, converse com pessoas que já estão na sua frente, avalie quais são os principais comportamentos, quais são as principais atitudes que um empreendedor de sucesso tem e que esse comportamento, essas atitudes de forma direcionada, selecionada, potencializada, poderão proporcionar uma chance maior de sucesso ao empreender. Então, a minha introdução ela é realmente para que você pense o seu negócio, ou melhor, que você repense o seu perfil empreendedor, que você olhe com carinho e atenção para o desenvolvimento das suas qualidades como empreendedor. Se você as tem, potencialize. Se você não as tem, encontre essas qualidades e aprenda a desenvolver, porque comportamento de sucesso nós podemos aprender a desenvolver. Mais um ponto interessante a você observar ao abrir uma empresa: o autoconhecimento. Em tempos como os nossos, esses tempos que nós estamos vivendo, é muito comum de falar de autoconhecimento, de olhar para dentro, olhar para si. Depois que você identificar suas características empreendedoras ou aquelas que você precisa desenvolver, é natural você se conhecer. Conhecer o seu potencial, conhecer as suas limitações, conhecer as suas necessidades, conhecer os seus medos, olhar para dentro. É natural que a gente potencialize as nossas qualidades e esconda as nossas deficiências.
Mas se você pretende arriscar em abrir uma empresa, se você pretende entrar na guerra comercial, se você pretende entrar em um mundo extremamente competitivo, você tem que estar preparado emocionalmente, não somente tecnicamente. Quando você olha para o seu perfil empreendedor, quando você olha para o seu perfil psicológico, quando você olha para a sua estrutura familiar, porque às vezes você não vem de uma família de comerciantes, às vezes você não vem de uma família que tem habilidade com o comércio. Isso pode acontecer, mas você deseja abrir a empresa. Então eu te aconselho, depois da primeira etapa de ajustar o seu perfil empreendedor ao foco do negócio, ou seja, se desenvolver como empreendedor, encontrar as atitudes, encontrar as métricas, encontrar as metodologias naturais que são pertinentes a homens e mulheres de sucesso, eu sugiro que você se conheça, que você faça uma viagem para dentro de si. Hoje se fala muito autodesenvolvimento através de leituras, cursos, testes psicotécnicos. Eu te aconselho a fazer uma viagem para dentro de si e iniciar uma tarefa contínua de autodesenvolvimento. Isso não é somente conhecimento técnico, não é somente conhecimento teórico sobre empresas, tributos e negócios. É o conhecimento sobre você. Porque às vezes você tem um gap que ao longo desse processo pode te paralisar. Você tem um gap que ao longo desse processo pode te impedir de tomar uma decisão rápida. Então você tem que se cercar da oportunidade de se conhecer e potencializar isso de uma forma salutar, para que ao longo da sua vida de empreendedor, isso realmente venha somar como uma ferramenta para você e lhe dar uma vantagem em relação a si mesmo. Nesse momento, o teu maior concorrente é o fato de você desconhecer quem realmente você é. Então, o autoconhecimento, ele vem para te ajudar a melhorar o desempenho e um ganho do teu projeto de abrir a sua empresa. Outro ponto que eu queria tratar com você é a escolha de sócios. Primeiro, você tem que decidir se você vai iniciar esse projeto sozinho. Segundo, se você vai escolher os seus sócios ou vai começar esse projeto com sócios. São dois cenários diferentes. Às vezes você tem capital suficiente para tocar o negócio sozinho. Então escolha sócios que venham complementar as suas necessidades. Necessidade de capital, necessidade de conhecimento, necessidade de habilidades, necessidades de segunda opinião, muitas vezes. Às vezes você está inseguro, você não tem experiência com empresa, às vezes o outro sócio tem um pouco mais de experiência empresarial. Ou seja, o sócio geralmente ele vem para complementar alguma coisa que possa facilitar o desempenho do negócio, a diminuição do risco, a proposta de valor do contexto do negócio que você quer levar para o mercado. Então, fica bem ligado nisso, porque o sócio ele tem que ter um motivo especial para você trazer ele. Escolha com sabedoria, converse bem, tire todas as dúvidas antes de colocá-la no contrato social, para que ao longo do processo ou do projeto, vocês não venham a descobrir que faltou alguma coisa a ser conversada ou negociada, e muitas vezes esse tipo de ausência de aprofundamento pode gerar para você uma grande distorção na parceria e, quem sabe, até uma separação de sociedade. Então fica ligado nessas dicas, que elas são preciosas, ok? Outro ponto interessante é a análise do mercado. No vídeo anterior nosso, eu vou deixar o link aqui em cima para você, eu falei de análise de valor. Existem outras ferramentas importantes para que você analise mercado. Por exemplo, você tem que analisar o seu mercado, você tem que analisar o seu concorrente, você tem que analisar o perfil do seu cliente, você tem que analisar a região geográfica do seu atendimento, a logística de entrega de produto e serviço. Você tem que conhecer o seu mercado, se ele está crescendo, se ele está em recessão, se tem uma mudança drástica a curto prazo desse mercado. De repente, você está fazendo um investimento gigante de tempo, dinheiro e energia. Aí você descobre que esse mercado vai ter uma mudança radical a curto prazo, ok? Como aconteceu com as câmeras fotográficas mecânicas para as digitais. Hoje ninguém praticamente compra câmera, todo mundo tem um celular que tem câmera. Então por que fazer um investimento no meio de uma transformação como essa? Então você tem que olhar para o seu mercado, olhar para o seu cliente, olhar para o potencial desse mercado, olhar para as oportunidades que podem surgir, avaliar opções de escalonamento, ou seja,
de aproveitamento de cadeia de cliente, aproveitamento de cadeia de fornecedores, aproveitamento de logística. Então fica ligado para que você não perca nenhum ponto relevante que possa vir a prejudicar o sucesso do seu negócio. Pelo contrário, você tem que levantar o máximo possível de pontos em relação à dinâmica de mercado para que o teu negócio, que a tua empresa, esse novo empreendimento que você está abrindo, tenha uma chance imensa de sucesso. Porque esse é o meu desejo para você que está iniciando a sua empresa. Aqui vai mais um ponto para você. Nós estamos falando muito de planejamento, de visão futura do negócio, de dinâmica do empreendimento, de visão de mercado, visão empreendedora, autoconhecimento, perfil de cliente, tem muitas coisas que envolvem. Mas você já pensou em fazer um plano de negócio? Se você não tem a empresa, se esta empresa ainda não foi aberta, se você está na prancheta com esse empreendimento, se você está avaliando capital, se você está avaliando mercado, se você está avaliando o seu perfil, se você está pensando no futuro, por que não preparar todo esse planejamento dentro de um projeto já validado como o plano de negócio? Aí fica mais uma indicação para você. Pegue o plano de negócio e execute ele para o seu mercado. Então é uma ferramenta fantástica, útil, extremamente relevante, que ela vem somar com todo aquele pensamento estratégico, pré-operacional, o pensamento diferido de investimento, ou seja, você olha para o mercado, olha para a análise de valor, olha para a proposta de valor, olha para a dinâmica financeira, olha para o orçamento, olha para o fluxo de caixa, olha para o investimento, visão, valores, que são muito importantes para uma pessoa que pretende abrir um negócio. Então, assim, uma das principais e talvez a ferramenta mais relevante que eu te indico nesse momento é o plano de negócio. Sente e faça o plano de negócio. Você fazer tudo isso e não tiver metas bem definidas, você vai navegar em um oceano sem leme, sem direção e sem bússola. Então, outra coisa que eu te aconselho muito bem é ter metas definidas. Metas financeiras, metas de venda, meta de orçamento, meta de custo, metas e cronograma de etapas, etapa de documentação, etapa de abertura do contrato social, etapa de definição dos fornecedores, etapa do plano de negócio, etapa da análise de mercado, etapa de autoconhecimento, etapa de desenvolvimento de perfil empreendedor, etapas. Então, você precisa definir metas muito claras. Eu sei que numa fase pré-operacional, definir metas é um desafio, mas você tem que ter um norte. Porque uma vez que você definir metas, ao longo da execução do projeto, você vai se deparando com situações pontuais, anômalas e extremamente pertinentes que te provocam a uma mudança de metas, te provocam uma mudança de projeto, te provocam uma mudança de cenário. Isso é totalmente natural. Você, ao longo do processo, ir repensando ele e ajustando de acordo com as novas circunstâncias. Então, não esqueça, defina metas. Se você já tem todo esse cenário desenhado, se você já fez essa parte de projeto, se você já fez toda essa parte de olhar para o futuro, já olhou para dentro, já melhorou o seu perfil empreendedor, já está lendo sobre todo esse cenário e agora chegou a parte do orçamento, ok? Então, se você fizer tudo isso e não fizer um orçamento prévio, um orçamento de investimento, um orçamento de funcionamento, um orçamento de manutenção ao longo do tempo, você pode ficar sem capital no meio do projeto e sabotar o teu negócio. Então, o orçamento empresarial, tanto pré-operacional quanto de manutenção do negócio, como de continuidade, é um dos elementos que, sinceramente, eu acho que você tem que incluir nas suas tarefas de pré-operação. Nunca se esqueça, um orçamento para que você tenha horizonte financeiro, para que você defina a sua necessidade de capital, para que você defina suas metas, para que você defina o seu horizonte de rentabilidade. Você não vai conseguir fazer isso sem tiver um bom orçamento detalhado. Então, coloca isso na sua lista, tá bom? Se você já tem um orçamento e se você já tem todas as etapas anteriores já ditas aqui neste vídeo, você precisa de uma reserva de capital. Essa reserva de capital, para quê? Para suportar as sazonalidades ao longo da implantação do projeto. Porque às vezes você pode mencionar e ter uma
uma surpresa no meio do projeto. Às vezes você pode definir um tempo necessário para atingir o ponto de equilíbrio operacional do negócio e ele se estender um pouco mais. Então você precisa ter uma reserva de capital. Tudo isso tem que ser feito para que ao longo da execução ou da fase de aderência da criação da sua empresa, você fique confortável para pensar, porque você tem um tempo de subsídios financeiros para que esta empresa, esse empreendimento, tenha a oportunidade de ser repensado ou você ter um tempo de elasticidade até que esta fase de maturidade financeira, de equilíbrio operacional aconteça e o seu negócio de fato degole de forma financeira. Então, reserva de capital é essencial, nunca esqueça disso. A próxima etapa do seu negócio é você definir o seu regime de tributação. Nem todo negócio precisa ser Simples Nacional. Nem todo negócio precisa ser presumido. Nem todo negócio precisa ser lucro real. Então, o regime tributário pode ser diferente dependendo da escolha da dinâmica patrimonial, operacional, regional ou dinâmica simples do negócio que você vai ter. Às vezes você está pensando que é só a escolha do regime de tributação que a empresa vai optar ao abrir. Não. Se você vai mexer com produto, você tem que saber classificar tributariamente esse produto. Se você vai vender serviço, você tem que conhecer a dinâmica de classificação tributária das suas notas fiscais de serviço. Então, você tem que olhar para esse horizonte de tributação muito mais além do que simples escolha do regime tributário. Você, empresário, tem que conhecer o seu negócio. Você tem que se preparar ou preparar a sua equipe para olhar de forma mais crítica e contribuir em toda a dinâmica do processo pela ótica de uma boa tributação, porque isso pode ser sucesso ou motivo de fracasso da sua empresa. Por último, trabalhe o medo. Isto é uma característica muito comum dos jovens empreendedores, o medo. Alguns falam bem para você abrir a empresa, alguns te aconselham, alguns te motivam, outros falam mal. Então eu te aconselho realmente a tomar muito cuidado nesse processo. Eu te aconselho realmente a considerar cada etapa citada nesse vídeo, que porventura, se você cumprir todas as etapas, se você refletir sobre elas em cada momento, se você realmente fizer o planejamento, se você realmente optar por buscar um sócio, se você optar por buscar, em vez de um sócio, ou você e o seu sócio, optar por contratar uma consultoria, buscar um conselheiro para ampará-los nesse processo, naturalmente o medo será minimizado ou ele não virá a acontecer porque o seu horizonte de certeza será muito mais adequado. Então o medo ele precisa ser trabalhado, mas se você fizer todas as etapas anteriores, eu garanto para você que ele praticamente não vai existir, porque você olhou para o futuro no projeto, você ainda não gastou praticamente dinheiro, você não colocou o seu capital de risco, você ainda não vai entrar no mar sem leme, sem objetivo, sem plano. E se você tiver tudo isso de forma equilibrada, orientada, dinâmica, você vai ter realmente um processo mais atenuado emocionalmente. E o medo, ele será realmente uma lembrança do seu projeto. Pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Trazer um vídeo para aquelas pessoas que pretendem abrir uma empresa, pretendem abrir um pequeno negócio, querem as dicas principais, querem o caminho das pedras. Muitas perguntas são feitas ao longo do tempo para mim, pelos alunos, pelos empreendedores, pelos clientes. Penso em abrir uma empresa. Quais são as principais dicas? Quais são as principais orientações que eu não posso esquecer de fazer antes de abrir uma empresa? Então tá aí para você. Fica ligado que todas as semanas nós estamos aqui com vídeos novos. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal, ative as notificações. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Nunca esqueça, consultoria empresarial é mais do que uma profissão, é um estilo de vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.